Olá, Viviane. Você fez uma pergunta para a gente sobre o Banco Inter no nosso aulão. Antes de responder sobre as perspectivas do Banco Inter, o ideal é entender a proposta do Banco Inter frente aos outros bancos tradicionais brasileiros. O Banco Inter ele tem uma proposta de zerar taxas para os seus clientes e ganhar efetivamente com as operações de crédito, que é a essência da operação bancária. Então, ele preza pelo crescimento dos seus negócios via ganho de mercado com essa atração de menores custos e menores taxas, né? Através do cross-selling de produtos que ele consegue atrair pelos seus clientes através dos custos menores das suas operações. Diferente de um banco grande, que tem um mercado já estabilizado, o que a gente chama que tem um jogo de rouba-monte, onde um banco rouba cliente do outro, tem um mercado bem protegido, e que não são instituições de alto crescimento, mas sim de defesa do mercado em que elas já estão e até um pagamento de dividendo bem razoável pela alta geração de lucro que essas instituições possuem. O Banco Inter, se a gente olha os dados oficiais do Banco Central, é uma instituição financeira ainda bem saudável, com números bem saudáveis e pelos últimos resultados dele vem apresentando uma aceleração de crescimento, o que mostra ainda boas perspectivas para o crescimento do banco, mas lembrando que ainda é uma instituição muito pequena e infinitamente inferior às instituições financeiras como o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander. Tá? É uma proposta diferente de banco, mais em linha como do Banco Pan do que com essas outras instituições. Então, o entendimento do banco, né, investir nesse banco passa mais pelo entendimento da estratégia do que da qualidade do banco em si, que até agora as posições financeiras estão bem saudáveis, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Obrigado pelo seu questionamento, pela sua presença no aulão. Um grande abraço. Olá, Cláudia, tudo bom? Sobre a pergunta que você fez para a gente no aulão, realmente, existem muitas coisas que a gente tem que saber antes de investir e é legal saber sim um pouco antes do consultor, de conversar com o consultor ou com o gerente do banco, para que você não fique vendido também sem saber o que ele está te falando, tá? A gente tem até um curso que se chama de Zero a Expert, que ele busca justamente colocar os investidores sabendo pelo menos o básico para que ele mesmo possa fazer os seus investimentos ou possa conversar, pelo menos entendendo o que o seu agente autônomo, consultor ou gerente possa te falar. Tá? Informações relevantes, legais de saber, são um pouquinho sobre economia, o básico sobre taxa de juros, inflação, acompanhar um pouco do noticiário, eu recomendo o jornal Valor Econômico, além dos sites de algumas corretoras como XP e Orama, ou Guide, que a gente trabalha, todas elas têm um boletim diário de notícias para você acompanhar pelo menos o que está acontecendo. Mas é legal saber realmente um pouquinho de finanças, sobre o que é um fundo, cada característica, um pouquinho, pelo menos por alto de cada fundo, de tributação, o que é um CDB, o que é um título de banco, um título de empresa, o que é uma ação. É legal ter pelo menos um básico de informações sobre investimento e sobre economia para que você saiba entender o que os profissionais de mercado estão te falando e saber se as propostas que eles te fazem são boas ou ruins. Então, eu vou te recomendar o seguinte, pede pra gente, assim que você receber o vídeo, pede pra gente também o link do nosso curso, Investidor de Zero a Expert. A gente passa, você vai ter uma base muito mais sólida para conversar sobre investimentos e entender o que as pessoas estão te falando e as notícias que estão se passando no mercado, tá bom? De novo, muito obrigado pela sua pergunta, foi um prazer ter você no nosso aulão. Olá, Ivy, tudo bom? Sobre a sua pergunta que fez pra gente no nosso aulão, sobre o que era uma small cap significa pequena capitalização. Na sigla em inglês, né, Small Capitalization Companies. Então, existem no mercado, né, as Big Caps, as Mid Caps e as Small Caps, ou seja, empresas de alta capitalização, ou seja, de alto valor de mercado, como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco, por exemplo, né? Existem as Mid Caps e existem as Small Caps, né? As Mid Caps, empresas de média capitalização, e Small Caps de pequena capitalização, de menor capitalização. São chamadas muitas vezes de empresas de segunda ou terceira linha, como era conhecida no passado. Quem é mais antigo de bolsa ainda usa essa denominação. Elas são empresas que tem um faturamento menor do que as empresas maiores e também, por isso, valor menor de mercado. Então, a gente pode citar Locamérica, Unidas, né? A gente pode citar outras empresas, né, que são Fleury, que são boas empresas, né, que são empresas hoje para o mercado brasileiro grandes, mas comparada com as grandes empresas brasileiras, elas ainda são pequenas, então são empresas de menor capitalização, ou seja, de menor
valor de mercado. Isso não quer dizer do valor da cotação da empresa, tá? Mas sim do valor da cotação vezes a quantidade de ações negociadas, que formam assim o valor de mercado da empresa. E não somente o valor do ticker, né? O valor da cotação da ação em si. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Obrigado pela sua participação e por ter ido no aulão. Olá, Lucilo. Respondendo a sua pergunta que fez para a gente no nosso aulão sobre fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles são fundos fechados, negociados em bolsa, que investem em ativos do ramo imobiliário, desde títulos atrelados, né, a negócios imobiliários, a imóveis efetivamente, tá? Então existem várias estratégias dentro desses fundos e que não é como a gente falar o que é apenas um fundo imobiliário, mas ele é um fundo negociado em bolsa, assim como uma ação. Eles pagam também, por isso, dividendos, né, ou rendimentos mensais desses aluguéis ou dos rendimentos dessas operações imobiliárias, que são creditados na conta dos clientes com periodicidade normalmente mensal e são livres de imposto de renda para pessoas físicas. Então é uma boa fonte de renda e de diversificação de investimentos, tá? Mas lembrando que diferente de uma ação, não é uma empresa, né? Não é um negócio como uma Ambev ou Itaú. São negócios do ramo imobiliário que geram uma renda e essa renda tem que ser distribuída aos seus cotistas, que são os donos do fundo e recebem os rendimentos desses negócios imobiliários. Tá? Isso é uma boa oportunidade de diversificação da sua carteira e são negociados hoje até livre de corretagem em algumas corretoras e, como eu falei, uma boa forma de diversificar a sua carteira e seus investimentos. Espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigado na participação no nosso aulão. Fala, Thiago, tudo bom? Primeiramente, obrigado pela sua pergunta que fez no nosso aulão. Sobre o questionamento se vale a pena investir realmente em empresas de recuperação judicial, depende muito da sua estratégia e do seu objetivo com esse investimento, tá? Eu jamais recomendaria que você colocasse todo o seu investimento numa empresa de recuperação judicial. Eu não acho que seja vantajoso. Empresas de recuperação judicial, como o próprio nome diz, já são empresas em situação de maior dificuldade. Elas podem se recuperar desse momento mais difícil e ter uma grande valorização ou podem ir à falência. Elas são empresas que em tese estão mais próximos da falência do que de uma empresa com uma alta saúde financeira. Então, se vale a pena investir numa empresa que está em recuperação judicial, vale a pena se você entender o momento de dificuldade da empresa, em que você pode perder todo o dinheiro investido, como a gente já teve alguns exemplos como o AGX, por exemplo, ou e agora que está recuperando, mas a ação veio de R$30, veio para 60 centavos. Então, assim, existe um grande risco embutido nessa operação, mas também elas podem, se a empresa se recuperar, podem dar bons lucros. Exemplo, o Magazine Luiza, que quase chegou na recuperação judicial, conseguiu subir, se valorizar bastante. A Oi nos últimos dias tem recuperado bastante. Porém, eu indicaria para um pequeno percentual da sua carteira, que não fosse tirar seu sono na hora de dormir. Tá bom? Então, espero ter ajudado na sua pergunta e boa sorte nos seus investimentos. Obrigado pela sua participação no nosso aulão. Um grande abraço. Olá, Watson, tudo bom? Primeiramente, obrigado pela sua pergunta e pela sua participação no nosso aulão. Você fez uma pergunta pra gente sobre o que a gente achava da recuperação da bolsa, seria em V ou em W. Essa é uma pergunta que ainda intriga muitos economistas, tá? É um grande debate hoje que existe, tanto em economistas de mercado quanto na academia, se essa crise vai ser uma recuperação em V ou se a gente terá uma queda para depois recuperarmos. A gente poderia ter uma recuperação em V caso tivessem segundas ondas, terceiras ondas, ou eventualmente até uma piora por causa de todos os benefícios gerados pelas economias, os incentivos, se gerasse alguma distorção que lá na frente pudesse trazer alguma queda novamente dos mercados. Aparentemente, nesse primeiro momento, parece ser uma recuperação em V, mas não dá para saber se daqui a 1 ano, 2 anos a gente vai ter algo que aconteça no mercado que faça a gente ter de novo uma grande queda para voltar. É difícil a gente ter essa sapiência agora, né? Seria até um exercício de futurologia eu saber falar isso com antemão. O que a gente tem hoje de dado nos países que já passaram, parecem ter passado pela crise, que entraram primeiro, como China, Coreia do Sul, é que a recuperação foi em V e é o que parece estar sendo na Europa também e aparentemente nos dados que a gente tem tido aqui do Brasil até agora, nesse mês de julho. Então, sobre a sua pergunta, em primeiro momento parece ser uma recuperação em V, mas nada impede de algum acontecimento futuro na frente fazer com que essa recuperação seja em W. Tudo vai depender dos desdobramentos econômicos e das consequências econômicas que a gente tiver lá na frente, tá bom? De qualquer forma, espero ter ajudado na sua pergunta, no seu questionamento. Obrigado de novo pela sua presença no nosso aulão. Um grande abraço.